Abençoe as nossas crianças. Palavra de Deus, amados, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Primeiro livro dos Reis, 19, a partir do verso 13. Palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia. Amém. Querido, você já sentiu-se sozinho, solitário, um momento de solidão? Sabe aquela sensação de que você olha para um lado, olha para o outro e você não tem a quem recorrer, você não tem a quem pedir ajuda, parece que todos te abandonaram. E de repente uma mistura assim de ansiedade, tristeza, medo começam a tomar conta do seu coração. Muitas situações nos fazem nos sentir assim. As crises, sejam elas quais forem, nos fazem sentir-se dessa maneira. Solidão, isolamento. Eu não sei se você já passou por isso, ou se passou por isso muitas vezes, ou está se sentindo assim. Eu já tive os meus momentos onde me senti assim. E era assim que Elias estava sentindo naquele momento. Nessa passagem, 2 vezes, veja você, 2 vezes, Elias vai repetir para o Senhor a frase, lá no versículo 10 e no versículo 14, ele vai dizer assim: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel te abandonaram e eu estou só. Eu estou sozinho. A crise de Elias era profunda. No versículo 4, Elias chegou mesmo a perder a motivação para viver. Elias pede a Deus a morte. Veja você. Passou dias apenas comendo, bebendo e dormindo. E só comeu e bebeu porque o próprio Deus colocou ali a comida e a bebida ao lado dele. Muitos estudiosos entendem que Elias está passando por um momento de depressão. Outros vão classificar como uma espécie de burnout. Mas seja qual for o diagnóstico,
era uma crise espiritual, emocional, profundas, séria. Não estamos falando de alguém, digamos assim, no novo convertido, não estamos falando de alguém que conheceu a Deus anteontem, não estamos falando de alguém que chegou na igreja agora, estamos falando de um profeta que já teve diversas experiências com o Senhor. Alguém crente, alguém que estava sentindo só e em crise. A resposta do Senhor para Elias está aí nos versículos 15 a 18. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção para esse texto, que a gente até já meditou aqui ao longo dessa série, é para aquilo que Deus não disse para Elias. Para aquilo que ele não disse. Veja você. A reclamação de Elias era que enquanto ele vivia com responsabilidade, com seriedade, com fidelidade, o povo de Israel não estava nem aí para Deus. Sabe quando você chega na igreja e de repente você sente que somente você está levando as coisas de Deus a sério? É só você que chega cedo, fica até mais tarde, é só você que não falta a escala, é só você que participa da oração, é só você. E aí você se sente como Elias, poxa, eu estou sendo extremamente zeloso. Agora, Israel, né? A igreja, os outros crentes, esses não estão nem aí. Estão nem aí. Já sentiu assim? Acho que todo crente na vida, algum dia, passou por esse sentimento. Mas também acontece quando você olha para o mundo de uma maneira mais ampla. E parece que somente você está levando o evangelho a sério. É como se você fosse uma espécie de último cristão da terra, né? A igreja, a sociedade inteira se corrompeu, ninguém leva mais nada a sério, e você está ali sozinho. E aí nessa hora, o que é que nós desejamos ouvir? O que é que eu e o que é que você quer ouvir de Deus? Quando eu tenho as minhas crises, né? Meu desejo é que o Senhor chegue do meu lado e dissesse assim: Jackson, não desista. Eu preciso de você. Você é muito importante. Você é especial. Você é o melhor pastor do mundo. O que seria da igreja sem você, Jackson? O que seria do reino de Deus sem o seu esforço? É o que eu gostaria de ouvir. Porque quando bate a tristeza, irmãos, quando bate a angústia, o desejo do nosso coração é termos o nosso ego massageado. É uma coisa humana. Eu quero que Deus me dê razão ao meu sofrimento, né? Está todo mundo errado, só eu estou certo. Queremos uma palavra de motivação, de incentivo, de encorajamento. E sempre uma palavra de motivação vai começar com elogios. Quem é que não gosta de ser elogiado? E aí você olha para o texto, e você percebe, Deus não disse um elogio sequer para Elias. Deus não ficou bajulando o profeta, diante das suas lamentações, das suas reclamações. Deus deu a ele uma missão. A primeira palavra do Senhor para ele, primeira palavra da resposta de Deus para Elias foi um verbo, no imperativo, lá no hebraico. Vai. Vai. A resposta de Deus para Elias não foi um afago ao seu ego. A resposta de Deus para Elias foi um caminho, uma direção. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por uma grave crise. E as crises chegam por N razões, porque estamos num mundo que gera crises. Cansaço, tristeza, apatia espiritual, desânimo emocional.
Você se sente sozinho, sem forças, e aí? O que eu faço? Qual é o remédio? Qual a solução? Qual a estratégia? A resposta de Deus é: vai. Vai. Segue a direção, segue o caminho, segue a missão, a tarefa que Deus chamou você a cumprir. Queridos, essa tem sido a minha experiência particular com Deus, repetidas vezes. Todas as vezes que o abatimento chega, a forma de Deus me fazer levantar e olhar para frente, e seguir em frente, é olhar para a missão, é olhar para o reino. Há tarefas a serem realizadas, e o Senhor nos deu o privilégio de participar delas, de nos envolvermos com o reino. O problema de Elias, que é o nosso também, está em fixar demasiadamente os olhos em nós mesmos. Aí está o âmago da questão. Enquanto ficamos adulando as nossas feridas, os nossos olhos não enxergam além de nós mesmos. Note bem, o Senhor não perguntou: Elias, e aí, está tudo bem, Elias? Você não quer descansar mais um pouco, tirar aí um período aí de descanso e férias? E Elias, você já resolveu todas as suas questões emocionais? Já está tranquilo, já está resolvido, já está renovado, já está pronto? Deus não perguntou nada disso. O que ele disse foi: Elias, o negócio é o seguinte, você vai descer, vai seguir o caminho do deserto de Damasco, vai procurar um cara chamado Azael, depois outro chamado Jeú e outro chamado Eliseu, e vai ungir eles. Guarde uma coisa no seu coração. Precisamos ter cuidado para não ficarmos idolatrando as nossas feridas, idolatrando as nossas dores, idolatrando os nossos traumas, nossos problemas. Né? Parênteses. Então, quer dizer que é pecado eu cuidar da minha saúde física e emocional? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. Devemos sim cuidar do corpo, da mente, né? Vá ao médico, faça terapia, tome remédios, exercícios físicos, cuide da sua alimentação. Honramos a Deus com uma vida saudável, sabemos disso. A questão aqui é outra. Precisamos compreender que estar 100% saudável não é uma condição para servirmos a Deus. Fazer do nosso bem-estar uma condição para servir a Deus é uma outra faceta do nosso egocentrismo. Se eu fosse depender de estar 100% saudável para estar aqui no culto, irmãos, vou dizer que eu viria ao culto menos vezes que os dedos de uma mão. Até porque nesse mundo, nessa vida, quem pode afirmar que está 100% saudável? Quando é que alguém pode, qual é o parâmetro, né, para dizer, eu estou 100% saudável? Imagine alguém dizendo para você: olha, agora, pastor, eu vou passar a ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, porque meus problemas acabaram. Até hoje, na minha vida, na minha caminhada ministerial, ninguém chegou no gabinete e pastor, senhora, agora eu estou pronto, hein? Não existem mais problemas na minha vida. A não ser que você esteja no céu, né? Aqui na terra, a gente resolve um, aparece 10. Então, sendo objetivo, irmãos, muitas vezes iremos servir o Senhor doentes. Muitas vezes estaremos na presença dEle, fazendo a vontade dEle, com a cabeça cheia de problemas, com o coração pesado de preocupações, talvez com dores físicas, talvez com o coração dilacerado de tristeza, problemas na família, problemas em casa, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas pessoais,
e sem ter a menor perspectiva de como resolvê-los. Mas apesar de tudo isso, nós seguimos a direção do Senhor. É a prioridade do reino. E aí, queridos? E aí? Um milagre acontece. Algo maravilhoso. O Senhor trata das nossas feridas à medida que nós seguimos o seu caminho. A medida é um processo, é algo contínuo, é algo que vai acontecendo, é algo que você às vezes nem percebe. Nessa manhã, você saiu da sua casa, está aí, ou parou o que estava fazendo para cultuar. Acredite, o Senhor, neste momento, está tratando das nossas feridas, porque Ele é Deus. E é na presença dEle que coisas acontecem. Porque, nesse momento, nós somos desafiados a desviar os nossos olhos de nós mesmos e passamos a olhar mais para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para o relacionamento de Deus. Sabe, querido, você precisa contemplar mais a glória de Deus e menos as suas lutas, as suas dificuldades. Precisamos de adoração, precisamos de comunhão. Pode ser algo incrível para você, surpreendente, mas às vezes a coisa mais tóxica que pode existir na sua vida é a sua própria mente. É muito comum, né? Muito do nosso tempo, a gente colocar a culpa no outro. E tem um monte de coisa, um monte de gente que é tóxica. Mas às vezes, o que está nos intoxicando espiritualmente somos nós mesmos. E o remédio para isso, o tratamento para isso, é nos expormos mais ao relacionamento com Deus, à comunhão com Ele, ao serviço dEle, a interação com outros irmãos, a adoração, a oração. Isto é, quanto mais você investe em Deus, mais Ele trata da nossa vida. As torneiras da graça vão sendo abertas, e isso vai fluindo, vai lavando, vai limpando, vai curando, vai trazendo saúde espiritual sobre você. Note que não estamos falando necessariamente de ministérios na igreja, de grandes realizações, mas de tudo que está envolvido no nosso relacionamento com Deus. É o seu momento de oração sozinho em casa. É quando você compartilha o evangelho com alguém. É quando você empresta o seu ouvido para conversar com o outro, ouvir o outro. É quando você leva uma palavra de encorajamento para alguém que está com dificuldade. É quando você participa do culto, dos encontros da igreja. Quando você, durante a semana, ouve a devocional. Ouve as pregações, ouve novamente. Enfim, tudo que tem a ver com o reino, com o evangelho. Todas as disciplinas espirituais, inclusive a igreja. Note também que não estamos falando aqui, veja bem, de fingimento, dissimulação ou hipocrisia. Não estou falando aqui de você chegar ao culto, né, ou chegar no núcleo, ou conversar com alguém e fingir que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Não estamos falando aqui que precisamos sorrir o tempo todo. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos fomentam esse tipo de mentira, de hipocrisia. Nem sempre estaremos felizes na presença do Senhor. Nem sempre fazer a vontade de Deus será fácil. Nem sempre vamos estar servindo ao Senhor e as nossas contas estarão em dia. Ou vai estar tudo bem em casa. A igreja não é lugar apenas dos que sorriem o tempo todo. A igreja é lugar de gente como Elias, que às vezes não tem mais vontade de viver.
gente que tem dores, gente que tem traumas, gente que tem feridas, gente que foi machucada, gente que se machucou, gente que encontrou na graça de Deus um abrigo seguro. É gente que diz: eu não tenho para onde ir, a não ser aos pés do Senhor. Não importa como eu esteja, não importa como você está, não há outro lugar, não há melhor lugar, há um único lugar, e esse lugar é na presença de Deus. O seu corpo pode dizer outra coisa, a sua mente pode dizer outra coisa, mas a palavra de Deus, ela nos garante. O Senhor nos chama, Ele chama os que estão com dores, Ele chama os que estão cansados, Ele chama os que estão feridos, Ele chama os que estão cheios de culpa, Ele chama aqueles que estão sem motivação para viver. Ele chama, cheio de dores, cheio de tristeza, mas caminhando na presença de Deus. E o Senhor vai tratando, e o Senhor vai curando a nossa alma. A comunhão com o Senhor restaura as nossas forças. E um dia, uma hora, um momento, você se surpreende com a alegria do Senhor tomando conta do seu coração. Isso é milagre. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está na montanha da solidão, na montanha do sofrimento, na montanha da angústia, sozinho, adulando as suas feridas, lamentando, reclamando, se sentindo o último dos moicanos. Talvez você esteja certo. Talvez a sua avaliação esteja correta. Mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é: desce a montanha. Desce a montanha e vai. Há um caminho, há uma direção, há uma missão, há um ministério, há coisas para fazermos da presença do Senhor. A resposta de Deus para a vida de Elias foi uma ordem. A restauração de Deus para a vida de Elias, para a sua vida, para a minha vida, é olharmos menos para nós mesmos, mas para o reino é tempo de caminhar. Isso nos leva ao segundo aspecto da resposta de Deus. Deus fez Elias deixar de olhar para si mesmo e passar a olhar para os outros. Qual é a missão que Elias recebeu? Simples. A missão dele era encontrar pessoas. Note bem. Ele saiu dali e precisava encontrar Azael, Jeú, Eliseu. Tem um parênteses aqui novamente, né? Como aqui na igreja a gente tem tanto Elias como Eliseu, né? E não são os profetas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, enquanto povo de Deus, irmãos, enquanto igreja do Senhor, enquanto reino, nós temos duas tarefas principais. A primeira é sermos adoradores. Nas últimas mensagens nós falamos bastante sobre isso. Antes de qualquer coisa, você foi salvo para adorar. A igreja é uma comunidade de adoração. A nossa segunda tarefa enquanto cristãos, igreja, é encontrarmos pessoas. Na verdade, o Evangelho é uma grande operação de encontro. Deus enviou o seu Filho para vir ao nosso encontro. Jesus não veio passear nos pontos turísticos. Entre outras coisas, sua missão era encontrar pessoas. E ele encontrou gente doente, endemoniada, pecadores, religiosos, gente rica, gente pobre, gente perdida. E as pessoas que ele encontrou foram transformadas. Pessoas foram curadas, libertas, salvas. E ele encontrou especialmente 12 pessoas. E os chamou para serem apóstolos. E os enviou para quê? Para encontrar outras pessoas. Filipe foi enviado para encontrar um etíope. Pedro foi enviado para encontrar Cornélio. Ananias foi enviado para encontrar Paulo.
Paulo e Barnabé foram enviados para encontrar pessoas de outros povos e nacionalidades. E esse processo continua ao longo dos séculos. Estamos aqui como igreja, porque pessoas continuam sendo encontradas. A Igreja das Águas existe porque um dia eu reencontrei um amigo de muitos anos e compartilhei com ele o projeto da igreja. Outro dia, andando na rua, eu encontrei o Rodrigo e a Isabela. Oramos juntos. Os convidei para vir à igreja. Outro dia, a minha esposa reencontrou, andando em Niterói, a Ana Cláudia. E a chamou para vir ao culto. E assim, irmãos, outras dezenas de encontros foram acontecendo. Pessoas foram encontradas. E pessoas foram sendo recebidas na igreja. É de encontros que a igreja caminha. Se somos um time de missionários, a nossa missão qual é? Encontrar pessoas. E a igreja é esse espaço onde nós encontramos e somos encontrados. Primeiro, um dia Jesus te encontrou. Depois ele te envia para encontrar outras pessoas, porque o Evangelho é sobre um Deus que enviou o seu Filho para que pessoas encontrem a graça de Deus, sejam salvas. Deus não enviou ao mundo um anjo. Deus enviou uma pessoa, seu Filho. O Filho de Deus se tornou uma pessoa, e essa pessoa não enviou anjos, enviou outras pessoas. O Espírito Santo não foi derramado sobre anjos, mas sobre uma comunidade de pessoas. Às vezes, quando a gente fala a palavra evangelização, isso causa um bloqueio em muita gente. Eu não sei evangelizar, isso é muito difícil, aquele papo, né? Então, vamos fazer o seguinte, esquece evangelização. Apaga esta palavra do seu dicionário. Apagou? Pois bem, agora escreve no seu lugar a palavra encontro. A partir de agora você é um encontrador de pessoas. Esse é o seu ministério. Encontrar gente. O que eu faço quando eu encontro? Conversa, fala da vida, fala de Deus. O mais importante, encontramos pessoas e as convidamos para andar junto com a gente. Veja você. É o que aconteceu aqui. Elias desceu o monte. Desceu. Encontrou Eliseu. Veja que o texto não diz que Elias saiu procurando Eliseu pelo país inteiro. Ele saiu do monte e encontrou Eliseu. Não se trata de procurar, se trata de encontrar. Como assim, pastor? Deus coloca pessoas no seu caminho. Peça ao Senhor graça, discernimento, para percebê-las. Para percebê-las, porque elas estão aí, à sua volta, todo dia. E ao encontrá-las, invista nesse relacionamento. Chame elas para andar com você, ande com elas. A gente pode compartilhar o Evangelho de duas formas, irmãos. Como quem vende um pacote de viagens ou como quem atua como um guia turístico. Presta atenção. Quem vende o pacote de viagens fala de coisas maravilhosas que você vai encontrar naquele lugar. Incríveis. Vai ser uma viagem inesquecível. Vai te falar todos os detalhes. Mas não vai com você. O guia turístico é a pessoa que te acompanha ao longo da viagem. Que vai te explicando durante o percurso. A nossa missão não é vender pacotes espirituais. A nossa missão é encontrar pessoas e andar junto com elas. Por isso, querido, relacionamento é fundamental. Não apenas falamos do culto, vamos ao culto com elas. Não apenas falamos sobre oração, oramos juntos. Não apenas falamos da Bíblia, lemos a palavra de Deus juntos. Andamos.
E por que Deus nos envia encontrar pessoas? Porque o reino de Deus acontece por intermédio de pessoas. O reino de Deus continua através de pessoas. O reino de Deus avança através de pessoas. Elias não seria profeta para sempre. O reino de Deus precisa de outros profetas. Eliseu foi chamado por Deus para substituí-lo. O reino de Deus tem muitas frentes, muitas necessidades. Nem todo mundo ia ser profeta. Por isso ele também foi chamado a ungir reis. Veja, esta reflexão não diz respeito apenas a quem está do lado de fora da igreja que precisa ser encontrado. Não se trata apenas de encontrar pessoas que não são cristãs, também precisamos encontrar pessoas que já estão no reino, que já são cristãs, para andarem junto com a gente. E nesse caso, você estará encontrando dentro da igreja, como Elias, outros que serão profetas, outros que serão pastores, outros que serão missionários, outros que serão músicos, outros que serão evangelistas, líderes de jovens, intercessores, trabalhadores com as crianças, ação social, enfim, estamos encontrando pessoas que irão contribuir com a expansão do reino, servindo em diferentes ministérios. Tem muito não crente para ser encontrado, irmãos. E tem muito crente que precisa ser encontrado. Agora, existe o outro lado da história, que é essa mesma história da perspectiva do Eliseu. Qual foi a primeira tarefa que o Eliseu recebeu? Andar junto com Elias. O nome disso é discipulado. Se você ainda não é cristão, se você está dando os seus primeiros passos na fé, algo muito importante, essencial na sua vida neste momento, é andar com alguém. Alguém crente, alguém que leva o evangelho a sério, alguém comprometido com a igreja. Essa pessoa vai ser o seu Elias. Isto é, o seu guia turístico na jornada da fé. Onde Elias ia, Eliseu estava do lado. Coisas fundamentais quando a gente começa na fé. Orar, ler a Bíblia, vir ao culto, deixar pecados, ter comunhão e ter alguém para andar junto. Veja, e se você já é cristão, você já está na igreja, você já frequenta o culto, já é membro, você pode ser Elias para alguém. Talvez você não seja um pregador de multidões, mas talvez o seu ministério seja ser suporte para aqueles que chegam à igreja. Evangelização e o discipulado são ministérios complementares, que não necessariamente são feitos pela mesma pessoa. Às vezes você não vai ser a pessoa que fala de Jesus lá na rua, mas você vai ser a pessoa que acolhe aqui na igreja. Talvez você não saiba ou tenha dificuldade de explicar o evangelho para um desconhecido, mas você sabe e pode chamar um irmão para conversar, para orar com ele, para acompanhá-lo nas atividades da igreja. Então, o segundo ponto que nos mostra aqui, enquanto Elias estava obcecado em si mesmo, nos seus problemas, Deus o faz olhar para fora, olhar para frente, olhar e encontrar outras pessoas. Não é sozinho, não é de forma solitária que você vai sair dessa, não é sozinho, não é de forma solitária que você vai crescer espiritualmente. Não existe no reino de Deus, na espiritualidade bíblica, essa possibilidade. É junto, é com pessoas ao nosso lado, é tendo a humildade de ter pessoas ao nosso lado, é tendo a humildade de pedir ajuda, mas também tendo a generosidade de dar do seu tempo e da sua presença para o outro. É assim juntos que a gente caminha, que a gente cresce, que temos experiências com Deus. Para terminar, eu chamo a sua atenção para a última informação que Deus passou para Elias no texto, versículo 18. Há 7.000 israelitas que não se dobraram diante de Baal. Sabe, queridos, Deus aqui foi muito, digamos,
ele repreendeu Elias de uma maneira muito gentil, muito educada, né? Digamos assim. Lembra no início? Elias estava reclamando com Deus: Senhor, eu estou sozinho, todo mundo te abandonou, todo mundo te esqueceu, só fiquei aqui eu. É só eu que estou lutando pelo Senhor. E aí Deus, de uma maneira muito sutil, diz para ele assim: Elias, uma última observação. Tem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. Você não é o último servo de Deus fiel. Há um exército de pessoas silenciosas. Gente que não é protagonista, como você. Gente que você não vê, gente que não é profeta, gente desconhecida. Pessoas anônimas, mas servos de Deus. Meu irmão, minha irmã, de vez em quando a gente precisa baixar a nossa bola. Você faz parte de algo muito maior. Muito maior. Você não é a pessoa mais crente, não é a pessoa mais fiel, não é o mais santo, não é o mais dedicado. Você apenas tem o privilégio de servir no reino que é de Deus, no corpo que é de Cristo, porque a graça de Deus que você não merece te alcançou. O sangue de Jesus precioso foi o preço pago para que você hoje pudesse servir ao Senhor. Deus conhece o seu povo, Deus sustenta o seu povo, Deus preserva o seu povo. Diz o texto: conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Nós, ou melhor, nós não somos nós que salvaremos a igreja. Porque a igreja não precisa de salvação. Quem salvou a igreja foi Jesus. Mas ao contrário do que isso possa parecer, essa certeza está longe de me fazer ser displicente para com as coisas de Deus. Isso me traz o entendimento correto, adequado do meu lugar na missão. O que eu devo fazer, o que eu sou chamado a fazer. A certeza de que há pessoas que estão orando por mim, há pessoas que estão trabalhando para me abençoar e eu nem sei o nome delas. Há pessoas que atuam na estrutura da igreja, que nos abençoam cotidianamente e você nem sabe quem são elas. Não apenas aqui e ao redor do mundo. Há um reino de Deus muito maior do que a gente vê, percebe ou sequer fica sabendo. Nossa responsabilidade é estar no caminho, descer a montanha, servir na direção de Deus, encontrar pessoas, andar com elas, permitir que pessoas nos encontrem, permitir que pessoas nos chamem para andar com elas. Pensar menos em nós mesmos, mais no reino de Deus. Vamos orar? Queria orar com você. E colocando um pouco dessas questões diante de Deus, aquilo que você ouviu, aquilo que falou ao seu coração. E a gente chega, como eu falei no início, nesses momentos da vida, onde a gente sobe uma montanha, tristeza, angústia, solidão, dor, e você se sente sozinho, e parece que não tem ninguém do seu lado, e as forças já foram embora há muito tempo, e Deus veio ao seu encontro, e você está tão fixado nos seus problemas que você não consegue pensar em outra coisa. Você está meio que obcecado
na sua própria luta. Deus, nessa manhã, Ele diz uma palavrinha para você. Simples. Vai. Vem. Segue. Avança. Há um caminho, há uma direção. Mas quando é que o meu problema vai acabar? Quando é que eu vou ser tratado? Quando é que as minhas feridas serão resolvidas? Deus vai tratar de você no caminho. E Ele já está tratando. Não deixe os seus problemas te paralisarem. O tratamento está acontecendo. Há pessoas que você vai encontrar. E apesar de todas as dores e angústias que você possa ter, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Deus vai te usar para encontrar Eliseus. E Eliseus vai fazer coisas que você talvez não vai fazer. Deus nos usa. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus mandou Elias sabendo exatamente do que se passava no coração de Elias. Nós somos chamados pelo Senhor para ir, para encontrar pessoas, para ministrar na vida delas, para andar com elas. É assim que funciona o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor e a Tua graça, Senhor, eles são, ó Pai, tão grandiosos, tão grandiosos, tão grandiosos, ó Pai, que chega a ser difícil da gente explicar. Chega a ser difícil da gente entender. A Tua graça, Senhor, nos constrange, ó Pai. Tamanho, Senhor, é o Seu poder. Mas nós sentimos que ela é real. Nós vemos na Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não nos despreza. Apesar, Senhor, das feridas que trazemos, das marcas, das dores, das lutas, dos erros, das frustrações, das angústias, o Senhor não nos manda embora, o Senhor não desiste, o Senhor, ó Pai, não nos abandona, mas o Senhor nos acolhe, mais do que isso, Senhor. O Senhor nos recebe, o Senhor nos envia. Mas como, Senhor, eu posso ser enviado? Com tantas coisas ruins dentro de mim, com minha vida com tantos problemas e lutas. O Senhor nos manda ir. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos vocaciona. Porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque não se trata do que podemos fazer, mas do que o Senhor vai fazer através de nós, apesar de nós. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a desviar os nossos olhares, ó Pai, de nós mesmos e olhar e contemplar a Tua glória, o Teu reino. Que os nossos olhos, ó Pai, possam se encher, ó Pai, com o brilho da Tua graça, com a amplitude da missão, com o privilégio de sermos Teu reino, de fazermos parte do Teu povo, de servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu Espírito, a nos livrar, Senhor, desse egocentrismo que nos domina, Senhor, dessa vaidade, desse orgulho. Que possamos, ó Pai, ter a humildade de andar com outras pessoas, ter a generosidade de chamar outros a andar conosco. Abre os nossos olhos, dê discernimento para encontrarmos pessoas, assim como pessoas nos encontraram um dia, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho, faça dessa igreja um lugar de encontros, ó Pai. Faça dessa comunidade um lugar onde as pessoas encontrem Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador. Faça de cada um de nós, ó Pai, homens e mulheres, encontradores de pessoas, ó Pai. A gente se sente muito limitado, muito frágil nessa tarefa tão nobre. Mas, ó Deus, que sejamos obedientes e possamos descansar que o Senhor fará o resto, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.